Alô, gênios! Bem-vindo a mais uma aula do canal Química em Casa. Eu sou o professor Hash e hoje o assunto vai ser funções oxigenadas. Nós vamos começar com a função álcool. Então, álcools são muito comuns no nosso dia a dia, principalmente o etanol, que é o álcool da bebida alcoólica, é o álcool que tem no combustível do carro, é o álcool que a gente compra lá no mercado, que a gente está utilizando muito para combater aí o coronavírus. Então vamos dar uma olhadinha primeiro, tá, no que um composto orgânico precisa ter para poder ser classificado como álcool. Qual é o grupo funcional que a molécula deve possuir para a gente classificar como um álcool. Para ser um álcool, a molécula deve ter o grupo funcional hidroxila, que é um OH. Só que, para ser um álcool, esse grupo hidroxila, ele deve estar ligado a um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples. Se esse OH estiver ligado a um carbono que faz uma ligação dupla ou em um benzeno, ele não é álcool, tá? Para ser álcool, então, ele deve ter essa hidroxila, o OH, ligado a um carbono saturado. E a outra coisa que você precisa saber é que para o álcool a gente vai utilizar o sufixo -ol. Então o nome dos álcoois sempre termina em -ol. Por exemplo, o etanol, que é o álcool que a gente utiliza no álcool em gel aí, que a gente tanto está utilizando, tá? Então, as duas coisas fundamentais. Grupo funcional hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado, e o sufixo de álcool é -ol. Então vamos partir agora para alguns exemplos aí de álcoois para a gente aprender algumas regras de nomenclatura dessa função orgânica. O primeiro exemplo que eu coloquei foi o álcool mais simples que existe, que é o álcool que tem só um carbono na cadeia. Então nós temos aqui esse álcool. Como que eu sei que essa molécula é um álcool? Ela tem essa hidroxila, o OH, e ela está ligada a um carbono saturado, carbono que só faz ligações simples. Então ela é um álcool. Como é que eu dou nome para esse álcool? Primeiro você vai pegar a cadeia. Nesse caso eu tenho uma cadeia com um carbono só. Um carbono, o prefixo é met. Esse carbono não faz nem dupla nem tripla com outro carbono. Então a gente utiliza o infixo -an. E o sufixo de álcool é -ol. Então o nome desse álcool é o metanol. Também conhecido como álcool metílico, que é uma forma de dar nome usual. A gente coloca aqui o radical, que no caso CH3 é um metil, com a terminação ílico, fica álcool metílico. Esse álcool ele é classificado como um álcool primário. Então eu posso classificar os álcoois como primários, secundários e terciários. Álcool primário é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. Álcool secundário é quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário. E álcool terciário, quando a hidroxila está ligada ao carbono terciário. Então, se você notar esse carbono aqui, ele é primário. Por quê? Ele não está ligado a nenhum outro carbono. Então, quando o carbono em questão estiver ligado a um outro carbono ou a nenhum outro carbono, que é o caso, o carbono é primário. Hidroxila ligado no carbono primário, álcool primário. Vamos lá. Vamos pegar o próximo exemplo aqui. Como é que eu sei que essa substância aqui é classificada como um álcool? Eu tenho um OH, uma hidroxila, ligada a um carbono saturado. Então, trata-se de um álcool. Qual é o nome desse álcool? Você vai pegar aqui a cadeia carbônica. No caso, a cadeia carbônica aqui só tem 2 carbonos. Lembra o prefixo para 2 carbonos? Et. Entre os carbonos eu tenho uma ligação simples. Aí eu uso o infixo -an. E sufixo de álcool, -ol. Então, esse é o etanol, também conhecido como álcool etílico, que se eu pegar essa cadeia como um radical com 2 carbonos é o etil, com a terminação ílico é o nosso álcool etílico, que é o álcool da bebida alcoólica, o álcool que tem no álcool em gel, o álcool que eu uso como combustível do carro, todos compõem o etanol. Agora dá uma olhadinha nesse exemplo aqui de baixo, tá? Aqui já vai entrar uma regrinha nova. Como é que eu sei que esse composto aqui de baixo é um álcool? Eu tenho a hidroxila, que é esse OH, ligado a um carbono saturado, que só faz ligações simples. Então, trata-se de um álcool. Como é que eu dou o nome para esse álcool? Primeiro, nós vamos pegar aqui a cadeia. Eu tenho uma cadeia com 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é prop. Entre os carbonos, eu tenho só ligação simples. Eu usei -an. E sufixo de álcool é -ol. Mas notem aqui
que nesse caso eu enumerei a posição da hidroxila. Que eu coloquei a hidroxila aqui, eu poderia ter colocado ela aqui. Seria uma substância diferente com propriedades diferentes. Então, eu tenho que, na verdade, indicar a posição da hidroxila dentro da cadeia. E a regra diz o seguinte, tá? Será que eu vou começar enumerando desta ponta, falando 1, 2, 3, a hidroxila cairia no 3? Ou eu numeraria daqui para lá? 1. A regra diz que a preferência deve ser sempre por um menor número. O carbono do grupo funcional tem a preferência para ficar com o menor número. Então, para que ele fique com o menor número, eu vou numerar daqui para lá. 1, 2, 3. E a hidroxila, ela está no carbono 1. Então, eu coloquei o 1 na frente do ol. Então, fica propan 1-ol, para indicar que a posição da hidroxila, que termina aqui o sufixo ol, está no carbono 1. Professor, por que você não enumerou aqui? Quando eu tenho uma cadeia com 2 carbonos só, pessoal, eu não preciso enumerar. Porque se a hidroxila estiver aqui, eu numero daqui para lá. Ela vai estar no carbono 1. Se eu colocasse ela no carbono, nesse outro carbono aqui, eu numeraria daqui para cá. 1, 2. Ela continuaria no carbono 1. Tá? Então eu só vou precisar enumerar quando eu tiver 3 ou mais carbonos. Tudo bem? Esse propanol também pode ser chamado de álcool propílico. Porque se você pegar essa cadeia como um radical com 3 carbonos ligado no carbono da ponta, é o radical propil, ou normal propil. Então fica álcool propílico. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu continuo tendo uma cadeia com 3 carbonos e uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Isso é um álcool. Cadeia com 3 carbonos, prefixo prop. Só ligações simples entre os carbonos, an. E álcool termina em ol. O sufixo de álcool é ol. Agora vamos indicar a posição dessa hidroxila aqui. Se eu começar a enumerar dessa ponta esquerda, 1, 2. Se eu começar a enumerar a ponta direita, 1, 2. Aqui tanto faz a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a hidroxila vai estar na posição 2. Então fica propan 2-ol, indicando que a hidroxila está no carbono 2. Se eu utilizar aqui a denominação usual, como é que eu utilizo? Como é que ficaria aqui? Eu pegaria essa cadeia como um radical. Se eu tenho um radical com 3 carbonos ligado na valência no carbono do meio, é o radical isopropil. Então fica álcool isopropílico. Certo? Isso daqui é um radical isopropil, álcool isopropílico. Esse álcool já é classificado como um álcool secundário. Porque a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Esse carbono é secundário porque tem outros 2 carbonos ligados nele. Então, trata-se de um álcool secundário. Vamos lá, vamos complicar, vamos deixar um pouquinho mais complexo. Vamos pegar essa cadeia um pouquinho maior. Aqui é o seguinte, pessoal, eu vou ter que achar a cadeia principal, tá? Mas tem uma regrinha aqui, básica. O carbono que está ligado à hidroxila, que é esse carbono aqui, obrigatoriamente deve estar na minha cadeia principal. Ele não pode ficar de fora da cadeia principal em hipótese alguma. Então, esse carbono deve estar na minha cadeia. Então, eu vou pegar a maior cadeia que contenha esse carbono aqui. Qual será essa cadeia? Será que eu pego essa cadeia aqui, ó? Eu venho aqui, aí chegando aqui, eu passo reto. Chegar aqui eu passar reto, eu pego só mais um. Se eu descer, eu pego mais 2. Então, esta cadeia aqui é maior que esta daqui. E esse composto é um álcool. Como é que eu sei que é um álcool? Nós temos aqui a hidroxila ligada a um carbono saturado. OH ligado a carbono saturado, álcool. Vamos ao nome para esse álcool? Primeiro vamos dar um nome para essa cadeia principal aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefixo para 6, X. Todas as ligações aqui são ligações simples. Eu uso o infixo an. E eu tenho aqui o álcool, sufixo é ol. Agora, tudo que sobrou, além da cadeia principal, é radical. Então, sobrou um CH3, que é o radical metil. Sobrou outro CH3, que é outro radical metil. Então, eu vou escrever na frente da cadeia principal. Mas eu não vou escrever metil. Eu vou escrever dimetil. Esse di indica, é o prefixo de quantidade. Indica que eu tenho 2 metis aqui dentro. Então, fica dimetil
X, ligação simples all. Só está faltando o quê? Está faltando enumerar. Eu tenho que indicar a posição do grupo hidroxila do álcool e eu tenho que indicar as posições dos radicais dentro dessa cadeia. Aqui entra uma regrinha nova, tá? É o seguinte, carbono do grupo funcional, ele tem preferência para ficar com o menor número sobre todos os radicais. Então, eu vou me preocupar em enumerar na ponta que o carbono da hidroxila do álcool, o carbono do grupo funcional, fique com o menor número. E os radicais vão seguir o que o carbono do grupo funcional mandar. Como ele está mais próximo desta ponta que dessa, é claro que para que esse carbono fique com o menor número, eu vou começar enumerando da esquerda. Então, eu posso dizer que esse é o meu carbono 1, 2, 3, esse é o 4, 5, 6. Vamos lá, onde que estão os meus metis? Esse metil está no carbono 2, esse está no 4, por isso que eu pus 2,4 de metil. E a hidroxila está no carbono 2, por isso que eu pus um 2 na frente do O. Então o nome desse álcool é 2,4 de metil, X-AN2O. Eu separei por hífen por causa do H. Sempre que começar com H, a cadeia principal, X-ET, eu separo o radical por hífen. Bom, se você notar, ele é um álcool terciário, então ele é classificado como um álcool terciário. Por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Esse carbono da hidroxila, ele está ligado a outros 3 carbonos, ó. Esse e esse. Então esse carbono aqui ele é terciário. Hidroxila ligada a carbono terciário, álcool terciário. Certo, pessoal? Vamos lá. Coloquei aqui mais um álcool. Ah, mas como é que eu sei que isso é um álcool? Olha aqui, ó, a hidroxila alcoólica. Eu tenho um OH ligado a um carbono saturado. Trata-se de um álcool. Vamos dar um nome para esse álcool aqui. Eu já coloquei em forma de bastão aqui, de segmento de reta, para ser um pouquinho diferente dos demais aí, tá? O que eu vou fazer aqui? Achar a cadeia principal. Eu vou achar a maior cadeia possível, mas lembrando que este carbono do grupo funcional não pode ficar de fora da cadeia. Então, será que eu poderia pegar essa cadeia aqui reta? Então, não, porque tem um outro detalhe. Aqui apareceu uma dupla. E a regra diz que os carbonos que fazem parte da dupla, eu também devo pegar para compor a cadeia principal. Tá? Então, esses 2 carbonos da dupla e esse do grupo funcional, eles devem estar na minha cadeia principal. Então, aqui eu tenho que pegar, eu sou obrigado. Sou obrigado a pegar esses 2 e a pegar esse. Agora aqui eu tenho 2 opções. Se eu subir, sobra um carbono só. Se eu descer, sobra um carbono só. Então aqui dá na mesma. Se eu descer ou passar reto, eu vou ter o mesmo nome. Vamos passar reto aqui. Então essa é a minha cadeia principal, tá? Quantos carbonos eu tenho? Vamos contar aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, novamente, X. Aí eu tenho uma dupla. Quando eu tenho uma dupla, eu uso o infixo em. E sufixo de álcool, ol. Então, 6 carbono X, a dupla é em, álcool. Sobraram radicais. Vamos ver os radicais que sobraram? Sobrou um radical aqui, ó, com um carbono só, que é o metil. Sobrou esse radical que tem só um carbono também. Outro metil. Então eu vou escrever aqui na frente, só que não vou escrever metil, eu vou escrever dimetil. Então fica aqui, ó, dimetil X-ANOL. Só falta agora enumerar. Bom, vamos lá, agora tem uma regrinha. Eu vou enumerar, será que é para deixar os radicais com o menor número, a dupla com o menor número, ou o carbono do grupo funcional com o menor número? Nós já tínhamos aprendido que a ligação dupla ou a tripla tem preferência sobre os radicais na hora de enumerar. Só que agora o carbono do grupo funcional, que é o carbono da hidroxila alcoólica, tem preferência sobre dupla, sobre tripla e sobre todos os radicais. Então o carbono do grupo funcional tem a preferência sobre todo mundo. Eu devo enumerar para que ele fique com o menor número. O resto vai seguir o que ele mandar. Se eu enumerar da ponta esquerda, 1, 2, 3, 4, cairia no 4. Se eu enumerar desta ponta direita, 1, 2, 3, cai no 3. 3 é menor que 4, então eu vou enumerar daqui para lá.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, vamos enumerar. Onde que estão os dois metis? Esse metil está no 2, esse metil está no 5. 2,5 de metil. A dupla começa no carbono 5, 5N. E a hidroxila do álcool está no carbono 3, 3O. Então tá aí o nome desse álcool, galera. 2,5 de metil, X5N3O. Bonito nome, não é não? E vamos para o nosso último exemplo de álcool aqui, tá? Espera aí. Vamos para o nosso último exemplo de álcool aqui, tá? Na verdade, esse daqui, pessoal, é um diálcool, porque eu tenho duas hidroxilas alcoólicas. Você notar, eu tenho essa hidroxila e seu H ligado a um carbono saturado, é uma hidroxila alcoólica, e esse OH também está ligado a um carbono saturado, outra hidroxila alcoólica. Então, ele é um diálcool. A diferença na nomenclatura é que, ao invés de utilizar ol como sufixo, eu vou utilizar diol, indicando que eu tenho duas hidroxilas ali. Vamos dar o nome? Primeira coisa é achar a cadeia principal. Vamos pegar a maior cadeia, lembrando que esses carbonos aqui, ó, do grupo funcional não podem ficar de fora da cadeia. E tem mais um detalhe, como eu tenho a dupla, os carbonos da dupla eu também devo pegar na minha cadeia. Então, eu não poderia pegar essa cadeia reta, que eu deixaria a dupla de fora. Essa vai ser a minha cadeia principal. Tá aí, ó. Essa é a maior cadeia que contém a dupla e os carbonos do grupo funcional. Então aqui eu tenho uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, de novo, X. Como eu tenho uma ligação dupla, um infixo é N, e duas hidroxilas alcoólicas, ao invés de utilizar o, diol. Sobraram radicais. Vamos ver, esse radical que sobrou tem um carbono só. Esse é o radical metil. Já esse radical que sobrou tem dois carbonos. 2Et é o radical etil. Você vai escrever na frente da cadeia principal, seguindo a ordem alfabética. Como o E ele vem antes do N, primeiro eu escrevi o etil, depois o metil. Aí vamos enumerar. Quem que tem preferência para o menor número? Será que são os radicais, a dupla ou os carbonos do grupo funcional? Carbono do grupo funcional tem preferência sobre dupla, tripla, radicais. Então, como eles estão mais próximos da ponta da direita, é de lá para cá que eu vou começar a enumerar. Esse vai ser o meu carbono 1, esse o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O etil está ligado no 4, 4 etil. O metil está ligado no 5, 5 metil. A dupla começa no 4, 4N, e essa hidroxila está no carbono 2, essa no 3, 2,3 diol. Tá aí, galerinha. Valeu! Pessoal, vamos agora para mais uma função orgânica, os enóis. Então, cuidado, que o pessoal costuma confundir muito o enol com o álcool, tá? Por quê? Porque ambos têm um grupo hidroxila. O grupo funcional de um enol, que a molécula precisa ter para poder ser classificada como um enol, também é um grupo hidroxila. Só que a diferença é que para ser um enol, o grupo hidroxila tem que estar ligado a um carbono que faz ligação dupla, um carbono insaturado. Ó, se você der uma observada aqui no nome, nós temos o ol, que identifica o grupo hidroxila, e um en. Se você lembrar, o en caracteriza uma ligação dupla. Então, se a hidroxila, se o OH, estiver ligado diretamente a um carbono que faz ligação dupla, não é mais um álcool, trata-se de um enol. O sufixo de enol é o mesmo para o álcool, tá? Então, para a nomenclatura fica igualzinho. O sufixo de álcool é ol. Usamos as mesmas regras de nomenclatura de álcoois e usamos o mesmo sufixo. A única diferença é que no álcool, o grupo hidroxila vai estar ligado a um carbono saturado, só faz ligações simples. No enol, o grupo hidroxila está ligado a um carbono que faz duplo. Vamos dar aqui dois exemplos de nomenclatura para o enol.
Então, se você notar esse composto aqui, ele é um enol, pertence à classe dos enóis. Por quê? A hidroxila, ela está ligada a um carbono que faz ligação dupla, carbono insaturado. Então, isso daqui já é um enol. Você vai pegar a cadeia, no caso eu tenho essa cadeia com 2 carbonos, o prefixo é et. Aqui eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos en. E o sufixo de enol é ol também. Então, esse é o etenol. Aqui não é necessário enumerar, porque eu tenho só 2 carbonos. Então, onde cair a hidroxila vai estar no carbono 1. Não tem necessidade de enumerar. Dá uma olhadinha nesse outro composto aqui. Isso daqui tem muita gente que olha e confunde com um álcool. Não, porque esta hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla, insaturado. Trata-se da função enol. Vamos dar o nome normalmente. Vamos achar a cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal é a maior cadeia que contém o grupo funcional. A opção de cadeia maior aqui que eu tenho é essa. Então, eu tenho aqui uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Prefixo para 8 é oct. Eu tenho uma ligação dupla, ponho o infixo en. E como ele é um enol, o sufixo de enol também é ol. Fora isso, sobrou um radical aqui, ó. Sobrou um carbono aqui, que é um radical metil. Então, eu escrevi aqui na frente da cadeia principal metil. Agora é só enumerar. Eu vou enumerar de forma que o carbono do grupo funcional fique com o menor número. Como ele está mais próximo da ponta esquerda, eu vou numerar da esquerda para a direita. Então, aqui nós temos o carbono 1, o 2... o carbono 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. O metil caiu no carbono 5, 5 metil. A dupla começou no carbono 2, 2 en. E a hidroxila enólica do enol está no carbono 3, 3 ol. Certinho, gente? Agora vamos para mais uma função orgânica, que são os fenóis. O fenol, qual é o grupo funcional? O que a molécula tem que ter para poder ser caracterizada como um fenol? Ela tem que ter o grupo hidroxila, só que agora esse grupo hidroxila tem que estar ligado diretamente a um anel benzênico. Se a hidroxila estiver ligado a um anel benzênico, trata-se de um fenol. Não é mais álcool, não é mais enol. Certo? Então esse é o grupo funcional. Como é que eu dou o nome? A gente dá o nome pegando a hidroxila e dando o nome como hidroxi. E pegando o benzeno como cadeia principal. Então fica hidroxibenzeno, que pode também ser chamado como fenol. Seria a nomenclatura mais usual, tá? Bom, vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Começando com esse. Eu tenho só a hidroxila e o benzeno. Então, OH ligado no benzeno trata-se de um fenol. Como é que eu dou o nome para esse fenol? Esse seria o fenol mais simples de todos, que não tem nenhum outro substituinte, nenhum outro radical ligado no benzeno. Eu poderia ter mais radicais ligados aqui, mas esse é o mais simples. Então, você vai pegar a hidroxila como hidroxi, cadeia principal benzeno, fica hidroxibenzeno. Ou simplesmente fenol, que a nomenclatura dele poderia dar o nome de fenol. Vamos dar uma olhadinha para esse outro aqui, tá? Agora, além da hidroxila e do benzeno, eu tenho um radical CH3, que é um radical metil. Isso daqui trata-se de um fenol por ter o OH ligado diretamente ao anel benzênico. Como é que eu vou dar o nome? Você pega aqui a hidroxila como hidroxi, a cadeia principal benzeno. Então fica hidroxibenzeno. E você vai colocar o nome desse radical na frente. O CH3 é um radical metil. E é claro que aqui você vai ter que enumerar a posição desse radical, porque ele poderia variar em relação à hidroxila. Coloquei ele aqui, eu poderia ter colocado ele aqui, poderia ter colocado ele aqui. Então aqui eu sou obrigado a enumerar. Posso usar números, usando números, ficaria assim, ó. O carbono do grupo funcional tem a preferência para o menor número sobre todos os radicais, lembra? Então eu vou começar pegando esse carbono e dando a posição 1 para ele. Agora eu vou em direção ao metil pelo lado mais próximo. Né? Ao invés de vir anti-horário, eu vou vir no sentido horário para ele ficar com o menor número. Então o metil cai na posição 2. Então fica 2-metil
hidroxibenzeno. Ou você pode trocar a palavra hidroxibenzeno por fenol. Então poderia falar 2-metilfenol. Agora lembrando que quando eu tenho benzeno com dois ligantes, ao invés de indicar as posições com números, igual eu fiz aqui, indicando que o metil está no carbono de número 2, eu posso usar os prefixos orto, meta ou para. Esse daqui seria qual? Seria o orto, o meta ou para. Você vai pegar aqui, ó, em relação à hidroxila. E vamos ver onde que o metil cai. Você lembra que a ordem correta é os dois izinhos orto, fica orto, orto, depois vem meta, meta, para. Então, ó, aqui a hidroxila, aqui é a posição orto, orto, meta, meta e para. Se você notar, o metil caiu no orto. Então eu posso, ao invés de falar 2-metil, ortometil. Só o O, tá? Não precisa nem escrever orto. O O separado por hífen já é suficiente. Então isso daqui fica ortometil hidroxibenzeno. Ou ortometilfenol, se você preferir. E vamos para mais um exemplo aqui. Qual é a função orgânica desse composto? Isso é um fenol. Mas como que eu sei? Eu tenho uma hidroxila fenólica, que é uma hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Então aqui eu já posso dar o nome pegando o benzeno como cadeia principal e a hidroxila como hidroxibenzeno. Aqui, ó. Agora, fora isso, sobrou um radical, que é esse radical aqui, ó, que é um radical etil. Escreva na frente o nome. Então fica etil hidroxibenzeno. Vamos indicar a posição desse etil? Vamos usar números. Eu posso começar aqui com o carbono da hidroxila, colocando a posição 1 para ele. Por quê? Carbono do grupo funcional tem preferência. Então, aqui é a posição 1, aí eu venho aqui no sentido horário, porque aí o etil fica com o menor número. 1, 2, 3. O etil está no 3, então fica 3-etil hidroxibenzeno ou 3-etilfenol. Vamos usar o prefixo orto, meta ou para. Vamos ver se esse daqui, o etil, está na posição orto, meta ou para em relação à hidroxila. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar o carbono da hidroxila, os dois vizinhos seguintes indicam a posição orto. Então em relação a essa hidroxila vem orto, orto. Os dois seguintes meta, meta, meta. E o último para. Se você notar, o etil cai na posição meta em relação à hidroxila. Então é meta-etil hidroxibenzeno. Ou meta-etilfenol. Não preciso nem escrever um meta. Põe um M e o separado por hífen, que já é suficiente. Certo, gente? Então tá aí mais uma função orgânica pra gente. Vou encerrando essa aula por aqui. Abraço. Tchau.